Boa noite, a paz do Senhor Jesus para você. Pastor Marcos, boa noite. Boa noite, pastora Lígia. Boa noite a todos os irmãos. Boa tarde, bom dia, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Que a graça e a paz do Senhor esteja no seu coração. Amém? Glórias a Deus. Amém. Deu uma desconectada aqui do YouTube, vou tentar de novo. Enquanto isso, vamos pelo Face. Sim, tá bom? Com certeza. Tá bom, nós estamos aí, né, falando da carta de Paulo aos Efésios, né? E hoje nós vamos no capítulo 3, né, pastor Marcos? Isso. A gente iniciou já há um tempinho esse estudo em cima da carta de Paulo aos Efésios e tem sido muito bom. Lembrando, irmãos, que a carta de Paulo aos Efésios é a primeira das cartas chamadas cartas da prisão, que Paulo escreve a partir da prisão dele em Roma. Lembrando, ele ficou 2 anos preso em Cesareia, e de Cesareia ele apela, como era direito de cidadão romano, a ser julgado por César. Então ele é transportado para Roma e ele fica na prisão em Roma, e a partir da sua prisão em Roma que ele começa a escrever as cartas chamadas cartas da prisão. E a carta de Efésios é considerada a primeira dessas cartas. E a gente iniciou esse estudo falando a respeito do fato de ser uma carta diferente das outras, que as demais cartas são cartas pessoais, tem uma pessoalidade, ou tanto para a pessoa, como seriam as cartas pastorais, ou para a igreja em si. Mas esta carta de Efésios, ela é diferente. Ela, além de ser uma carta que deveria ser lida em outras igrejas também, além da igreja de Éfeso, ela traz um contexto doutrinário muito poderoso. E um dos motivos da gente estar caminhando devagar com ela é por causa da densidade dessa carta, que ela é bastante forte. Inclusive esse capítulo 3, eu vou falar uma coisa para os irmãos. Chegou um momento que eu parei e eu fiquei pensando, eu sentei no meu sofá lá, pastora, e fiquei pensando, falei, espera um pouquinho. Paulo aqui, até parafrasear um certo jornalista esportivo, Paulo tá de brincadeira aqui, que é complicado, o que ele coloca, a ousadia dele em oração é uma coisa, ele pede coisa que, assim, se a gente parar e levar a sério aquilo ali, como tem que ser levado e como dificilmente a gente leva, é muito pesado, é muito forte aquilo que ele pede. Então, irmãos, para quem está chegando hoje, está vendo esse vídeo, a gente passou pelo capítulo 1, e o capítulo 1 ele vem falar do plano de Deus, e ele vem falar da oração de Paulo para que o povo entendesse esse plano de salvação, que ele coloca do versículo 3 até o versículo 14 no capítulo 1. Aí ele faz uma oração. No capítulo 2, que a gente passou também, Paulo ele vai falar a respeito da união que Deus faz, que ele quebra a parede de separação e que ele, de todos os povos, ele faz um. Então, é até uma coisa que eu já queria jogar até para a pastora. A pastora já ouviu aquela frase que muita gente diz, olha, a igreja é a nova Israel de Deus. Já. E interessante que se a gente lê ali, a gente não vai entender a igreja como nova Israel de Deus, a gente vai entender a igreja e Israel como um só povo. Não é esse negócio de, a igreja é o novo Israel. Não, Israel e a igreja, Israel é Israel, a igreja é a igreja, Israel e a igreja, desde que o judeu aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador, formam um só povo. Não existe essa separação. Tanto que o capítulo 2, Paulo vai falar exatamente disso, que a parede de separação, aquilo foi quebrado. E aí a gente entra no capítulo 3, que Paulo ele segue, lembrando, irmãos,
que a Bíblia, quando foi escrita, ela não tinha essa divisão de capítulos, versículos. É excelente isso para nós, para a gente achar referência num determinado texto, mas não era assim. Então, do capítulo 2, quando Paulo vem falar que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, como edifício bem ajustado, e que nós crescemos para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, e aí entendamos como nós, estamos sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. E aí ele segue, que seria o versículo 1 do capítulo 3, ele segue justamente dando sequência nesse raciocínio, nesse pensamento. Certo. Vamos ler? Vamos até aqui no você quer que eu leia? Vamos lá. Como eu falo sempre a frase inteira, então vamos até... Acho que é até o 4. Isso. Por esta razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, não judeus, se é que sabeis a dispensação da graça de Deus que me foi concedida em vosso favor, e como por revelação me foi manifestado o mistério, conforme vos escrevi acima de forma resumida. Assim, quando ledes, podeis perceber o meu entendimento sobre o mistério de Cristo. Continua? Pode. Esse mistério não foi dado a conhecer as pessoas de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, por intermédio do Evangelho, os não-judeus são igualmente herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Que aqui ele já começa no versículo 7, ele começa a defesa dele sobre o seu ministério. Então, o que nós vemos aqui, irmãos? A gente entrando no versículo 1, por essa causa, Paulo, prisioneiro de Cristo. Por qual causa? Evangelho. Exatamente. E nesse caso específico, o Evangelho aos gentios. Então, Paulo ele se coloca como o prisioneiro de Cristo. Na anotação eu coloquei, por esta causa, as verdades a respeito da unidade dos cristãos que Paulo havia acabado de discutir no capítulo 2, e introduz a razão da sua oração, que ele vai iniciar lá no versículo 14, que ele é o prisioneiro de Cristo Jesus. Embora Paulo tenha sido prisioneiro por cerca de 2 anos em Cesareia, 2 anos em Roma, ele não considerava a si mesmo como um prisioneiro de qualquer governo ou pessoa. Em vez disso, ele sabia que estava sob o controle de Cristo e que todos os aspectos da sua vida estavam nas mãos do Senhor. Ele estava preso por pregar para os gentios. Se a gente pegar no livro de Atos, irmãos, essa situação da prisão de Paulo em Cesareia, é interessante que ele vai falando de Cristo aos gentios, aos judeus, perdão, ele vai falando ali aos fariseus, à elite do Sinédrio que estava ali, e eles vão ouvindo Paulo até um determinado ponto, até uma palavra, quando ele fala gentios, quando ele compara Israel com os gentios. Aí pega. Por quê? Irmãos, o povo judeu, como a gente já comentou, eles tiveram entre aspas, a revelação, a escolha. Através deles é que o Messias vinha. Eles tinham a promessa. Só que agora, Paulo começa a falar, e eu já vou adiantar o assunto também, pelo menos a gente ganha tempo. Paulo já começa a discutir com eles o que era o plano inicial de Deus. Por quê? Se a gente pegar desde o Antigo Testamento, a gente tinha um monte de noções de que Deus tinha o plano de salvar nações. Por exemplo, a chamada de Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. No livro de Salmos é comum a referência às nações que virão e louvarão ao Senhor. Só que Israel entendia, irmãos, que talvez
eles fossem ocupar um lugar de supremacia, um lugar de destaque, um lugar de regência. E em vez disso, Deus ele faz a união do povo. Porque para Deus não está interessado em raça, cor, gênero, se é masculino ou feminino. Ele está interessado no ser, na pessoa, o que ela é perante Ele. Então, quando Paulo vem e coloca para os judeus, olha, Deus está fazendo um só povo de judeus e gentios, aquilo para os judeus foi... Pegou. E essa foi a situação complicada. E eles ainda usaram uma situação que a gente falou no último vídeo sobre a parede da separação que havia. Imagina assim, irmão, no templo havia uma parede que separava até onde podia ir o gentio, até onde podia ir o judeu. E num determinado momento, Paulo está ali com Timóteo. E eles usam isso para pretexto de prisão de Paulo, porque disseram que ele estava introduzindo um gentil na área dos judeus, e para isso ambos eram passíveis de morte. E se não é uma intervenção das tropas, talvez Paulo fosse realmente apedrejado ali. Então é uma situação que o povo judeu, eles se colocam, entre aspas, num pedestal como os escolhidos, mas que a revelação ela era progressiva. A revelação de Deus durante todo o Antigo Testamento ela é progressiva, e vamos ser sinceros, esse fato em si não é uma coisa que é desenvolvida. Judeu evangelizava? Evangelizava. Dentro desse entendimento deles, eles tinham um princípio de evangelização, eles faziam os prosélitos. Mas qual era o formato que eles pensavam? Entre aspas, vocês têm que se tornar judeu para ser salvo, vocês têm que passar por todos os rituais da lei para ser salvo, vocês têm que passar pela circuncisão, vocês têm que oferecer o sacrifício. Quer dizer, vocês têm que se tornar judeu, espiritualmente falando, para poder ser salvo. E quando Paulo chega e diz, olha, no versículo 2, no capítulo 2, versículo 18, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus, aí a coisa complicou. Na sequência, no versículo 2, Paulo ele fala, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Quando a gente coloca a dispensação aqui, nesse caso, irmão, a dispensação, a gente pensa no dispensacionalismo, nesse caso aqui, dispensação é a ação do dispenseiro, do ministro, do mordomo. Dispensação aqui seria a mordomia, o ato de servir. Então, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça a mim confiada para outro, lembrar que Paulo está se dirigindo para uma igreja de gentios, e que já fazia alguns anos que ele tinha estado ali. Então, lembrar que Paulo saiu da igreja de Éfeso, tinha ficado 3 anos, ele termina a viagem missionária dele levando uma oferta dos judeus, ele é preso, ele vai ficar 2 anos em Cesareia, tem mais essa viagem para Roma, tem o período que ele passou na ilha de Malta por causa do naufrágio e tudo mais. Então já tinha um tempo, e graças a Deus a igreja no primeiro século ela crescia de uma forma maravilhosa. Então quando ele diz, se é que tendes ouvido a respeito daquilo que Deus colocou na minha mão para eu ser dispenseiro, ele está levando o povo a se lembrar, levando as pessoas da igreja a se lembrarem disso, daquilo que foi confiado, do evangelho que foi confiado a ele. Pois
segundo uma revelação que me foi dada, a conhecer o mistério conforme escrevi há pouco. Resumidamente, conforme escrevi há pouco, quando? No capítulo 2, final do capítulo 2. Eu tinha feito também a anotação aqui a respeito do... Gente, eu baguncei isso aqui, viu? A dispensação, intendência, administração e gerenciamento, que é o que eu tinha colocado. No versículo 3, essa situação do mistério, no grego um mistério, não muda muito a palavra. Só que para nós, irmãos, mistério, no português a gente tem um entendimento de uma coisa oculta, uma coisa que a gente não consegue entender, que a gente não consegue resolver. Aquilo é um mistério. O mistério no grego é um pouquinho diferente. Ele quer dizer sim uma coisa oculta, mas que teve uma revelação. Então, Paulo fala no versículo 2 que a ele esse ministrar, essa dispensação, o ato de dispensar, de despender, de pregar esse evangelho foi confiado a ele para vós outros, ou para nós, que seriam para os gentios, pois segundo uma revelação lhe foi dado a conhecer esse mistério, conforme escrevi há pouco. Resumidamente, e qual que é esse mistério, irmão? O mistério ele vai estar no versículo 6, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo por meio do Evangelho. Esse é o grande mistério. Esse é o mistério do Esse é o mistério. Eu me lembro de uma vez, irmãos, eu estava pregando numa igreja lá na Vila Belém. Vila Belém fica atrás da usina Costa Pinto. Tem um bairro lá, se chama Vila Belém, tem umas duas igrejinhas lá. Eu estava ministrando numa delas. E tinha um rapaz, ele tinha cantado, tinha acabado de louvar, e assim, tinha 3 cadeiras no púlpito, o pastor estava ocupando uma, eu estava na outra, e tinha um outro obreiro ali, e o rapaz se sentou num banco bem próximo, e alguém estava dando uma palavra também, e ele mandou bem alto: mistério. Então. O pastor interrompeu, ele falou: que mistério, irmão? Ele parou, ficou olhando na cara do pastor. Olha, só falou mistério. Qual mistério? O que é? Não, é mistério de Deus. Irmãos, o mistério de Deus, ele foi revelado na Bíblia Sagrada, tá? Tem coisa que nós só vamos entender lá na glória? Sim, tem coisa que nós só vamos entender lá. Essa briga de calvinismo e arminianismo, nós só vamos entender lá na glória. Nós só vai resolver isso aí lá. É coisa que vai ser resolvido lá. Tem essa situação da eterna discussão do batismo no Espírito Santo, né? Batismo com o Espírito Santo, batismo do Espírito Santo. Esse tipo de situação vai se resolver em plena e definitivo lá na glória. Quando chegar lá, ó, é assim, é assado, é dessa forma. Então, irmãos, tem coisa que nós só vamos compreender plenamente lá. Mas o mistério de Deus, esse já foi revelado. O mistério de Deus é que ele fez gentios, versículo 6 de novo, capítulo 3, versículo 6. A saber, gentios, todos os seres criados por Deus e que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador, são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e participantes da promessa. Veja, não é das, é da promessa. E aí, quando eu penso em promessa, aí eu vou jogar um pouquinho para trás. Vamos pensar um pouquinho. Deus, ele fez o início da promessa, assim aqui,
E Abraão tem a promessa da terra, nós temos a promessa da terra prometida também, da nossa terra prometida. Nós somos tão participantes das promessas de Abraão quanto o povo judeu. O povo judeu é tão participante das promessas da nossa terra prometida espiritual quanto nós somos. Então, isso aqui também deve ter levado Paulo a ser bastante escorraçado, vamos dizer assim. Mas, irmãos, sabe as promessas que Deus fez para Abraão? As promessas espirituais, não estamos falando da terra física. As promessas espirituais que Deus faz a Abraão, de bênçãos, nós somos co-herdeiros dessas promessas. Sabe a promessa do reino? O reino de Deus, de sermos participantes desse reino, nós somos co-herdeiros dessa promessa. Como? Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. E a principal promessa é estarmos ao lado do Senhor para todo sempre. Essa é a principal promessa. E nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros da glória com Cristo, co-herdeiros de todas as promessas que foram feitas para Israel. Esse versículo 6 é pesado, né? Voltando um pouquinho, versículo 4. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos santos apóstolos e profetas no Espírito. E como assim? Se a gente pegar, por exemplo, vou usar um exemplo, Pedro. Pedro era sujeito duro, judeu, inclusive o próprio Paulo, mesmo depois da experiência de Cornélio, Paulo também foi lá dar uma cutucadinha, dar uma cutucada. Paulo, é claro, resistiu na face, porque ele estava agindo com hipocrisia. Então, na hora que não tinha ninguém, ele estava lá no meio dos gentios, tudo bem e tal. Estou comendo com eles, estou em comunhão com eles. Chegou os gentios, ele já foi. Os judeus, perdão, ele já foi saindo pela tangente. Só que Pedro, ele passou por uma experiência interessante, irmãos. E a hora que a gente pensa na oração que ele vai fazer, vamos lá. Atos 9, né? Que ele está orando e ele sobe no terraço, devia estar com fome, e Deus baixa aquele lençol com todo tipo de animal. Tinha ali animal limpo e tinha os animais que eles consideravam imundos. Pedro está com fome? Mata e come. E interessante, irmão, sabe? Que Pedro estava orando. A visão que ele tem é dada por Deus. A ordem que ele recebe é dada por Deus. Mata e come. E o que Pedro faz? Imagina, eu não comi nada imundo. Nunca comi nada imundo. Ah, meu irmão, de vez em quando a gente tem essas coisas, né? Deus fala pra gente, vai e faz. Imagina, eu? Mas Deus, olha, gente, tem umas coisas que são complicadas. Tem umas coisas que são simples. As coisas complicadas, Deus vai nos dar experiência para que nós entendamos e façamos. As coisas simples são simples. São simples, vamos fazer. Pedro, vai, mata e come. Não, Senhor, não, imagina, eu. E ele estava contestando a visão que Deus estava dando, a ordem que Deus estava dando. Irmãos, e aí eu vou fazer uma diferença, uma comparação. Abraão vai lá e mata seu filho. É o seguinte, seu filho é o herdeiro da promessa através da sua descendência. De Isaac, vai fazer uma grande nação, mas vai lá e mata Isaac. Mata, esquarteja, põe no altar e queima. E Abraão foi. Pedro, vai ali, mata e come. Não, Senhor, imagina.
Sabe, irmãos, tem coisa que a gente precisa parar um pouquinho para pensar. O fato é que Pedro, quando ele recebe os enviados de Cornélio, do centurião, e eles dizem: olha, o Cornélio estava orando e um anjo apareceu para ele e pediu que viesse buscar você para pregar para ele. E talvez Pedro tenha perguntado: mas quem é Cornélio? Aí é um centurião romano, é gentil. E aí, talvez ele tenha lembrado da visão, talvez ele se lembrou, né, da visão, ele entendeu a visão que ele teve e ele vai. Imagina Pedro voltando depois, como ele foi questionado: aonde você estava, Pedro? Então, eu estava pregando com Cornélio. Mas você entrou na casa do gentil, você comeu com o gentil, você esteve à mesa com o gentil. Então, gente, e aí Pedro começa a relatar para os apóstolos, para os discípulos, o que tinha acontecido, que Deus não fez acepção de pessoa, não fez diferença. E da mesma forma que os judeus receberam o Espírito Santo, falaram em línguas, foram tomados pelo Espírito Santo, falaram em língua, a mesma coisa aconteceu com Cornélio. Deus não fez diferença. Então, houve essa revelação para Pedro, e é o versículo 4. Versículo 4 e versículo 5. No 5, no caso. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. O povo lá no Antigo Testamento, eles não tinham esse entendimento, embora a Bíblia desse tantos sinais que Deus ia fazer isso. Mas Deus começa a revelar aos apóstolos e profetas. Jonas foi pregar onde? Gentios. Tem até um pano de fundo nessa história aí sobre a crueldade dos ninivitas e tudo mais. Mas ele não queria ir. E ainda quando eles se arrependem do pecado, fica nervosinho ainda. Bom, são situações, mas é uma indicação. Deus manda um profeta para Nínive. E na verdade também, quando o Senhor manda até o povo de Israel se submeter a Nabucodonosor, também eles não querem. Não. Mas o Senhor estava mandando também, de certa forma, era gentil, mas o Senhor estava mandando também, né? Eles também não queriam. Uma outra citação que dá para fazer é Elias, que quando ele está desistindo, está entregando os pontos do ministério dele, Deus manda ele ungir Jeú, rei de Israel, Eliseu, seu sucessor, e Hazael como rei da Síria. Quer dizer, o que tinha a ver a situação ali com a Síria? Entendeu? Jesus pregando, ele foi para a região dos Sirofenícios. Também foi para a região de Gadara, que não eram propriamente judeus, eram povos mistos que habitavam na região. Tanto os gadarenos quanto os sirofenícios tinham fé. Encontrou pessoas que sim. A região de Decápolis, ali na parte de Gesara, ou Gadara, eram 10 cidades em que aquele rapaz ele ficou pregando, o ex-possesso. Então, vocês vão falar: pô, mas Jesus está falando do Antigo Testamento, mas Jesus é o seguinte, irmão, entenda que Jesus viveu o ministério dele segundo o Antigo Testamento. O Novo Testamento só tem valor a partir da morte do testador. Então o Novo Testamento só passa a ser válido a partir da morte de Cristo. Por isso que eu falo sempre que a igreja cristã foi inaugurada na cruz. É verdade. Ela foi fundada na cruz e inaugurada no Pentecostes. Então, você entendeu qual é esse mistério, irmão? E o porquê de Paulo estar preso? Por essa causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Ele recebe o ministério, ele começa a pregar, isso desagrada aos judeus e ele estabelece esse mistério. Deus revela para ele. Deus já tinha
revelado. Tem, como que era aquela música do Salmo 125? O Salmo 125, aquela musiquinha, como os montes. Fica mais fácil no Salmo 125 do que tentar lembrar de música, principalmente eu. Que de música. Em Jerusalém, é isso? Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Mas tem um refrão que eu não lembro se está no Salmo, para falar a verdade. E os reinos virão e verão. Não está. Não está não está no texto. Que lá é o complemento da música. Os reinos virão e virão a Sião aprender sua lei, e a sua justiça prevalecerá. E também tem a musiquinha Rebelde de Judá. Isso. Não está. Mas, irmãos, o livro de Salmo ele é repleto de citações sobre as nações. As nações louvarão e as nações. Seguindo, senão vamos ficar nisso. Versículo 7. Aqui, Paulo ele começa a falar do seu ministério. Ele começa, então, dizendo do qual, versículo 6, os gentios são cordeiros, a saber que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui, aí ele começa a dizer, do qual fui constituído ministro. Essa palavra ministro aqui, irmãos, pode ser traduzido como diáconos, ou aquele que serve. Você sabia que a palavra ministro, como é usada tanto aqui quanto em Atos, no primeiro capítulo, ele quer dizer mártir. Ele traz a noção de mártir. E também pode ser traduzido o diáconos aqui como, eu não lembro a palavra certa agora, mas que definia o escravo de uma galé. Galé era um barco romano, irmão, que assim, a parte de cima tinha uma cabine onde ficava o capitão ali, tinha mais um fechado onde ficavam os marujos, escudos na lateral e tal, piso. Abaixo do piso ficava o depósito e abaixo tinha um terceiro piso no fundo, praticamente, onde ficavam os remadores escravos. Eles eram os escravos da galé. E assim, o cara, quando ele caía ali, era acorrentado naquele remo, ele só saía dali para ter o corpo dele jogado no mar. Ele só saía dali morto. Esse era o escravo mais baixo. E a palavra diáconos, o ministro aqui, o mártir, ele vem trazer justamente esse pensamento, aquele que serve até a morte. E Paulo ele vai dizer justamente isso. Fui constituído ministro, esse servo que serve até o fim, conforme a graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. E essa situação, a graça a mim concedida, Paulo ele tem uma situação aqui, irmãos, que, para dizer a verdade, é até complexa. No versículo 8 ele vai dizer: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça, ele fala graça de novo, de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Paulo aqui ele está se remetendo no seguinte, quando ele fala eu menor, ele está trazendo a situação, a memória da perseguição que ele fazia. Que não era nem digno, né? Que ele não era digno. Me foi concedida a graça de pregar o evangelho para os gentios, eu, talvez o menor de todos. Ele se considera, no outro texto, o apóstolo temporão, fora de tempo, sabe? E aí, irmãos, deixa eu fazer de novo, eu já falei disso antes, deixa eu falar de novo. Na minha concepção, eu entendo que apóstolo mesmo, só tiveram
Na verdade foram 14, porque um traiu, né? Mas vamos contar 13. Como assim? 14, irmãos. É que Jesus chamou 12, um traiu, aí Matias substituiu Judas, o 13º, entre aspas, né? Mas para constituir o colégio dos 12, e Paulo seria o 14º, mas que foi o 13º, porque Judas... Na verdade era para Paulo estar no lugar de Matias, né? Sim, talvez sim. O plano de Deus aí é outra das coisas que nós só vamos saber no ciclo. Assim, a gente sabe que escolheram Matias, que ele foi o evangelista. Inclusive eu estava outro dia pesquisando Matias, como que foi o ministério dele. Ele também foi martirizado pregando o evangelho, eu não lembro direito agora o lugar, então não vou arriscar. Mas ele teve um ministério, mas vamos colocar que assim, que foram feitos apóstolos, os 13, contando, esses são os apóstolos, porque quais os sinais do apostolado? Já ter visto Cristo, um deles era ter visto Cristo, né? Ressurreto. Então, tanto Matias preencheu esse requisito, e Paulo também na estrada de Damasco ele é chamado, ele viu Cristo. Tem uma diferença, irmão, entre aparição e visão. Você tem uma visão, é mais ou menos como João teve na ilha de Patmos, só ele viu. Agora Paulo não. Paulo, quando ele cai na estrada de Damasco, aquela luz, quem estava com ele também viu. Talvez só Paulo tenha ouvido, porque Cristo, mas o pessoal viu luz, sentiu a presença, sabia que estava acontecendo alguma coisa diferente ali. Outra situação também que dá para citar é que várias vezes, se a gente pegar nas cartas, em vários momentos, Paulo, eu tinha separado inclusive o texto, só que eu não vou lembrar, tem hora que a gente precisa de dar branco, mas que Paulo ele fala que ele recebeu o evangelho diretamente do Cristo. Que não aprendeu com discípulo nenhum. Que não aprendeu com discípulo nenhum. E na própria ministração da ceia, no caso aí eu cito 1 Coríntios 11, 23, ele vai dizer o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então, eu entendo que Paulo, ele foi discipulado também pelo próprio Cristo, assim como os outros. Lembrando que Paulo, irmão, depois que ele se converte, ele vai pregar, ele tem que fugir, e ele passa um longo período de tempo. Tem gente que fala 10 anos, tem gente que fala 12, já ouvi até 14 anos, entre o período que ele vai, que ele sai de cena, vamos dizer assim, até o momento que o primo dele, Barnabé, traz ele para a igreja de Antioquia, para que a partir dali se iniciem as viagens. Então, Paulo fica um longo período de tempo estudando a palavra, lendo o Antigo Testamento, vendo como aqui o Antigo Testamento se revelou no Cristo que ele recebeu. Mas e aí? Ele não tinha, na época ele não tinha escritura, não tinha carta de ninguém. Como que ele ficou, não tinha relato, ele não tinha contato com Mateus, não tinha contato com João, não tinha contato com Pedro, não tinha contato com ninguém. Como que ele recebeu essa grande revelação de Cristo para comparar o Antigo Testamento e ver o cumprimento das profecias em Cristo? Através do próprio Cristo. Por isso ele fala, como a pastora citou, que ele recebeu de Deus, diretamente de Cristo, e não de discípulo, não de homem. É interessante, irmãos, que ver que como Paulo fundamenta essa situação. E voltando na base, no pé da prosa, né, que eu falei a respeito de apóstolos, então eu vejo essa classe de apóstolos como a classe principal de apóstolos. Falar, mas e Barnabé? Tem outras citações de apóstolos, sim, mas aí, irmãos, eu considero o apóstolo da seguinte forma: quando eu envio alguém a realizar uma missão, um missionário, ele também é um enviado, e a palavra apóstolos também pode ser enviado. Nesse sentido, alguém que é enviado para uma missão, ele é enviado como apóstolo, não como os principais, mas é um enviado. Então, nessa situação,
é um apóstolo, entre aspas, de segunda categoria, mas com uma missão, com um propósito. O que a gente vê hoje, assim, eu não estou... É que, irmãos, infelizmente, o sujeito, ele abre uma igreja, ele não quer responder para ninguém, ele é apóstolo. Ah, o fulano de tal... Não, agora eu sou apóstolo, agora eu sou bispo, agora eu sou isso, agora eu sou aquilo. O episcopado, irmãos, eu reconheço como supervisão. Um pastor que pastoreia outros pastores, que tem... Até reconheço o episcopado ali. Tem algumas denominações de cargo que a gente não utiliza na igreja por causa da igreja católica, que tomou posse de muitos títulos, de símbolos, inclusive, do cristianismo. E você vê, por exemplo, o peixe, não é todas as igrejas que reconhecem o peixe como símbolo do cristianismo. A própria cruz vazia, que hoje tem algumas igrejas evangélicas que estão resgatando o símbolo da cruz vazia. Cruz vazia, irmão, não com aquele bonequinho pendurado lá. Cruz vazia. Tem algumas igrejas que estão resgatando o símbolo. Cruz vazia é símbolo do cristianismo, né? Sim. Só que hoje as pessoas veem isso de uma maneira meio... Justamente por causa do católico, né? Da igreja católica ter usado esse símbolo por tanto e tanto tempo. Então, voltando, apóstolos, irmãos, tinha 13, tá? Tinha 13 apóstolos. Depois houveram os enviados, que posso chamar de missionários, aqueles que foram... Tanto que as viagens de Paulo são chamadas de viagens missionárias. Entendeu? Então, nesse ponto, por exemplo, Tíquico, ele foi enviado para levar as ofertas. Ele podia dizer que naquele momento ele era um apóstolo, ele era um enviado. Ele cumpriu a missão dele, acabou. Hoje a gente vê o que? O sujeito, ele pega um tanto de óleo, joga na própria cabeça e se autoconsagra e fala: agora eu sou apóstolo, agora eu sou bispo, agora eu sou fulano, agora eu sou ciclano. Irmãos, se soubesse o tamanho da responsabilidade que é ser pastor, se soubesse o tamanho da responsabilidade, do peso que é ser responsável por almas, pessoas não iam brincar com essa situação. Paulo aqui, ele está dizendo o seguinte: foi me dada a graça, sabe? A graça aqui, ele não está falando da graça salvadora, mas ele está falando de um milagre que foi ser considerado digno de pregar o evangelho. Apesar, vamos dizer assim, apesar do que eu fiz, foi considerado digno. Que graça maravilhosa é essa? Na sequência ainda, versículo 9: a manifestar qual seja a dispensação do mistério. Novamente, dispensação aqui não tem a ver com eras, com períodos, como é feito. Dispensação aqui é o ato de dispensar, é o ato a ação do dispenseiro de distribuir, vamos dizer assim. Manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, quer dizer, desde o passado, oculto em Deus, que criou todas as coisas. O que quer dizer isso, oculto em Deus? Guardado, né, em Deus? Deus guardou esse mistério por quê? Vamos tentar entender uma coisa, irmão. Ele estabelece... Licença. A gente fala muito, a garganta seca. Deus, ele começa a revelação. Primeira coisa, ele cria o planeta, o homem se corrompe na sua totalidade, assim, uma brincadeira que resolveu encher d'água. Ele elimina o ser humano, vamos falar o que é, ele elimina o ser humano da face da terra, tá? Salvo a família de Noé, e a partir de Noé ele recomeça.
E aí ele estabelece, a partir de Noé, ele estabelece os povos. Existem estudos, irmãos, da genealogia dos filhos de Noé, como eles se dividem, quem gerou qual povo, tanto que o povo de Israel é chamado semita, por causa da descendência de Sem, os javitas e assim por diante. Tem estudos, não tenho de cabeça agora quem gerou o que ali, mas todas as nações têm a sua genealogia nos filhos de Noé. Inclusive ali na região de Canaã vem esse nome justamente por causa de Cã e de Cão, filho e neto de Noé, que também desce para a região da África e tudo mais ali. Tá? Deus estabelece o povo. Quando o povo está estabelecido, então ele separa Abraão, e a partir de Abraão ele começa a formar uma linhagem. Dessa linhagem ele vai formar um povo, e através desse povo ele vai se dar a revelação desse Deus. Então a revelação dele é progressiva. Nesse momento, Deus está fazendo com que o povo entenda o advento do Cristo. Ele está, através do sistema de sacrifício, através das leis morais, das leis rituais, que o povo entendesse o advento do Cristo. Infelizmente, o povo não entendeu. Tanto que João escreve no primeiro capítulo do Evangelho de João: veio para quê? Para os seus, e os seus não o receberam. Então, ele deu poder a todos quanto crerem e serem feitos filhos de Deus. É o que nós vamos entrar aqui no versículo 10. Mas, entenda, irmão, então essa revelação de que Deus também ia fazer de todos os povos um só, essa revelação ela está guardada em Deus, e Ele dá sinais, como a gente já citou em todo o Antigo Testamento, mas não é uma coisa explícita. Então, por isso que Ele coloca, de novo lendo o versículo 9: e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos passados, oculto em Deus, que criou todas as coisas. De novo, qual é o mistério, irmão? O mistério é que todos os homens são salvos através de Cristo Jesus, e todos são co-herdeiros das promessas de Deus. Esse é o grande mistério. Para que pela igreja, versículo 10, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Para que pela igreja, pela união, irmãos, agora a igreja é interessante. Eu vou colocar uma coisinha, vou colocar uma pimentinha. Pastor aí, colocar uma pimentinha. Irmão, vem cá. Deixa eu ler um versículozinho de volta do nosso estudo passado, capítulo 2, versículo 20. Edificados, versículo 19, vai. Assim, que assim dá a frase inteira. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Cresce para santuário dedicado ao Senhor, todo edifício, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Isso quer dizer que quem é a igreja? Nós. Quem é o santuário? Nós. Para a habitação de Deus no Espírito. Então,
para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Através de quem que a multiforme sabedoria de Deus tem que ser conhecida? De nós. Através de nós. Através da minha vida, através da sua vida, através do nosso proceder, através do nosso viver. E aí eu quero voltar de novo no capítulo 2, tá? E eu quero voltar no versículo 8. Capítulo 2, versículo 8 da carta de Paulo aos Efésios diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então Deus preparou obras para que nós andássemos nela, e isso vai fazer com que a multiforme graça de Deus seja conhecida através de nós. E quais são essas obras? Não, aí é que está. Vamos começar? Deus, Ele disse, em primeiro lugar, ama o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Ama teu próximo como a ti mesmo. Aí se resume a lei e os profetas, Cristo dizendo isso. Mas só que Ele falou mais. Ele fala sobre a idolatria. Ele fala sobre a honra ao pai e mãe. O primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem seus dias na terra que o Senhor te dá. Ele fala: irmãos, ajuda teu pai, ajuda tua mãe, honra eles, dá honra. Ah, mas meu pai é um grosso, minha mãe, eu já ouvi isso, minha mãe é ignorante. Querido, você está vivo, você cresceu, você se tornou um profissional, você tem caráter, você tem honestidade. Como que a sua mãe pode ser ignorante? Ela pode ser tudo, menos ignorante, porque ela criou você. Honra teu pai e tua mãe. Querido, eu sou de um tempo que, assim, meu pai, ele chegava do trabalho, e a casa que a gente morava, entrava, tinha um portãozinho lateral, entrava, tinha ali rancho, mais ou menos também desse como, tinha ali fogão de lenha, tudo antes de entrar, e uma escadinha que subia para um quintal. Meu pai, ele chegava e ele sentava ali naquela escadinha, e as coisas, se ele tinha que repreender, ele repreendia com o olhar. Ele só olhava. Ele olhava porque devia ter sido feito e que não foi, ou para aquilo que não deveria ter sido feito e que foi. Ele olhava para aquilo e olhava para mim. Era pior do que uma surra. A repreensão pelo olhar do meu pai era pior do que uma surra, porque aquilo me envergonhava, porque eu tinha desagradado meu pai. Sabe? Não estou dizendo que eu sou santo, irmão, que... Não estou dizendo isso. Estou dizendo que era um outro tempo. Os irmãos que têm um pouco mais as cãs branqueadas vão se lembrar desse tempo. Era diferente. Sabe? A hora que a mãe falava com a mãe, de vez em quando, queria ficar mais tempo com ela, a gente até tentava contra-argumentar. Mas com o pai não tinha jeito, não. O pai era bem diferente o negócio. Sabe, honra teu pai, honra tua mãe, respeita. Você está vivo, você é um profissional, você tem bom ou mal, com dificuldade ou sem, pobre ou rico, sabe? Mas você está vivo, você foi criado, você teve uma estrutura. Honra teu pai e tua mãe. Irmão querido, ajuda o teu irmão no casamento dele. Ah, irmão, mas como assim? Não cobiça a mulher do próximo, não cobiça o marido da próxima, sabe? Para de olhar para o marido da próxima. Entenda
que jamais Deus vai destruir uma família para constituir outra. Sabe um negócio que eu ouvi? Que eu ouvi assim, graças a Deus foi um videozinho, mas uma irmãzinha orando e dizendo o seguinte, que aquele irmão estava num casamento ruim, que ele estava sofrendo sentimentalmente, e que Deus estava preparando uma varoa de oração, uma varoa, sabe, de crente mesmo, para que aquele irmão pudesse estar na igreja, pudesse estar trabalhando na obra, que ia ser companheira. E nada mais era do que a própria profetisa que estava falando. Sabe, Deus não destrói um casamento para fazer outro, irmão. Deus não faz isso. Ajuda o teu irmão, não cobiçando as coisas dele. Não ostente. Não ajuda seu irmão a não ter inveja. Não seja o sujeito arrogante que fica ostentando. Sabe, são obras. Ore pelo teu irmão. Ore pela igreja. Não deixe de congregar, como diz lá como a carta aos Hebreus diz, capítulo 11. Não deixe de congregar. Participe da igreja, participe do evangelismo. Uma coisa, irmãos, que eu vi esses dias, tem um pastor que veio para o Brasil e ele está sendo processado porque ele falou contra a homossexualidade, ele falou contra o lesbianismo, ele falou contra um monte de coisa, e ele está sendo processado por essas instituições. Ele não saiu do texto, ele falou o que a Bíblia diz, tá? Mas ele está sendo processado segundo quem processou por discurso de ódio. Na verdade, irmão, sabe, se quer andar em boa obra, prega o evangelho. Sabe por que nós pregamos com um homossexual, pregamos, e não é só homossexual. A gente tem o costume, muitas vezes, de pegar pecado, e a gente pegar uns pecados e dizer, parecer que ele é mais pecado do que o outro. Na verdade é tão pecado quanto. Você pegar a lista ali de Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 21 ali, tem uma lista ali, irmãos, que assim, equipara tudo ali, o ladrão, o adúltero, o assassino, o mentiroso, o glutão, o fofoqueiro, o sodomita, está tudo no mesmo nível. E por que a gente prega? Não é por ódio, é justamente porque a gente entende na nossa fé que esse tipo de atitude pode levar essa pessoa para um lugar ruim, para um caminho ruim espiritualmente falando, é que a gente vai tentar mostrar o Cristo, a salvação que há em Cristo, para que essa pessoa, se convertendo, se livre dessa situação. Não é por ódio, é por amor. Tá certo que tem pessoas que podiam até escolher melhor as palavras e o momento para dizer, mas o que é dito, não. O que é dito é o que está escrito na Bíblia. A forma de dizer, o momento de dizer, amém. Eu não vou ficar, por exemplo, chegar num funeral para fazer o serviço fúnebre, como eu já fui fazer de pessoas que não eram cristãs, e chegar lá e falar, não, porque a pessoa está condenada, porque não aceita o Cristo. Irmão, eu apanho lá. A pessoa bate em mim nesse velório, os familiares da pessoa. Então, existem coisas que devem ser faladas, mas da maneira certa e no momento certo. Então, pela multiforme graça de Deus, uma sabedoria de Deus, se torne conhecida agora dos principados e potestades dos lugares celestiais. Então, nós fomos chamados para boas obras nos lugares celestiais. Isso vai ser mostrado nos lugares celestiais. Por quê? Sabia que anjos queriam pregar o evangelho? E não podem. A gente citou Cornélio aqui. Fala, ó irmão, dá uma base, dá um exemplo. O anjo que apareceu para Cornélio. Então, mandou ele lá chamar Pedro. Exatamente. E sabe, irmãos, deixa eu falar uma coisinha aqui. Só terminando a leitura, que
e vamos fazer o seguinte: a partir do versículo 14 da oração vai ficar para a semana que vem, nós já estamos com 58 minutos. Tá? Então, vamos fazer assim, terminando a leitura. Segundo, versículo 11: segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Ponto. Principados e potestades segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo. Qual é o eterno propósito estabelecido em Cristo? Salvação. Salvação de quem? Todos os homens. Salvação de todos aqueles, ó, irmão, no final das contas, ó, só para mostrar para o irmão, eu escrevi aqui, ó, 1, 2, 3 páginas, não estamos usando nada disso, só começamos. Acho que eu vou parar. Fazer isso aí não vai adiantar. Não, mas é bom que a gente vai arquivando depois, vai formar. Eu vou poder editar isso aqui depois, colocar como um livro. Dá mesmo. Ou como uma apostila e distribuir na igreja. Verdade. Mas tudo bem, irmão. Brincadeiras à parte para descontrair. O que ele vai dizer então? Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso, com confiança mediante a fé nele. Ousadia e acesso, irmãos. Como está a sua ousadia? Está seu acesso. Porque a ousadia aí que vai levar o acesso. Que vai levar o acesso. Deixa eu até ver o que eu coloquei a respeito disso, porque eu sei que eu fiz um comentário a respeito. Acesso com confiança. Toda pessoa que vai a Cristo pela fé pode colocar-se diante de Deus em qualquer momento, não por confiar em si mesmo, mas por confiar em Cristo. Ousadia e acesso. Irmãos, vamos lá, usar o exemplo de novo, tanto da parede da separação que foi quebrada, quanto do véu do templo que foi rasgado de alto a baixo, quando Cristo morre. O que acontece? Acesso é liberado a Deus, não o acesso do sacerdote, do sumo sacerdote, porque eu vou falar a verdade, irmão. Entenda que depois que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, o que aconteceu? O sacerdote foi lá e costurou de novo. Mas o ministério já não existe mais. O ministério não existe, só que o homem, ele tem feito isso, pastor. Ele tem feito isso, ele tem costurado o acesso a Deus, ele tem tapado de novo o acesso a Deus, seja através de ditames, seja através de... Vamos dar um tiro no pé agora? Regras, né? Regras, situações, autoridades pastorais. Por isso que eu falei, vamos fazer o meia-culpa aqui. Por quê, irmãos? Porque tem pastores que morrem de medo de pregar que o crente tem acesso a Deus. E perdeu o ibope dele, né? De perder o ibope dele. Por quê? Se eu ensinar... Eu devo falar uma verdade, irmão. Você sabe, a gente ora na igreja pelos irmãos. A gente tem um período de oração na igreja. São os 4 fundamentos básicos do culto cristão. Louvor, ofertório, oração, ensino da palavra. Isso vem lá do tempo da sinagoga dos judeus, a base do culto, que depois passa a ser a base do culto cristão. Lá na sinagoga, o povo vinha louvando, inclusive no livro de Salmos, tem os cânticos dos degraus e tudo mais, canto de peregrinação. Então eles já vinham louvando. Quando eles chegavam na porta do templo, na porta da sinagoga, já tinha um gasofilacho ali. Eles chegavam e ofertavam. Lembra lá da passagem da viúva pobre? Ela chega na porta do templo, ela oferta. Cristo estava observando a porta, observando os que entravam. Aí entrava, tinha um período de oração. Tanto que, se você lembrar tanto do homem da mão ressequida, da mulher encurvada, Cristo ora por eles dentro da sinagoga. E tem um período de ensino da palavra. Tanto que lá na sinagoga, na Galileia, Cristo quase foi apedrejado lá, porque ele pega o rolo de Isaías e ele fala que a passagem que ele estava lendo estava se cumprindo nele. Então, tinha
esses 4 pontos. O culto cristão tem esses 4 pontos. Beleza. Então nós oramos pelas pessoas para que Deus venha operar. E por que a gente faz isso na igreja, irmão? Porque se a gente disser como tem que ser, na verdade mesmo, o povo não vai orar. Porque qual é o correto? A igreja é um lugar onde você vai ouvir a palavra, você vai louvar através de cânticos, você vai levar a sua oferta, o seu dízimo, e você vai fazer orações, sim, mas orações de agradecimento. Você vai fazer oração de comunhão. Você vai orar pela igreja em si, para que a obra de Deus cresça, para que haja o caminhar, vamos dizer assim, da obra de Deus, que haja crescimento da obra. Ah, irmão, mas e a minha situação? Sabe onde que é o lugar para você orar? Dentro do teu quarto, dentro do seu quarto. Jesus é bem claro, você entra do seu quarto, fecha a porta e ora, e aquela oração em oculto, que você faz em oculto, o Senhor em oculto vai te responder. Essa é a verdade do culto. O culto a gente vai para entregar, a gente não vai para receber. E infelizmente tem um bando de santo milagreiro. Irmãos, eu nunca vi o sujeito orar no culto e depois, assim, ele prega 5 minutos de palavra, 3 minutos de oração e 40 minutos de testemunho. Irmão, você sarou a dor de cabeça? Ó, viu aquela coceira que você estava? Viu? Irmãos, não é isso. O culto não é isso. E a multiforme sabedoria de Deus não vai ser revelada através disso. Não é assim. Oramos na igreja para que o milagre aconteça, para que a pessoa sare, para que portas de emprego se abram, para que haja restauração de vida, para que haja restauração de casamento, para que os lares sejam edificados. Oramos por tudo isso na igreja? Oramos. Oramos pela comunhão. Por quê? Porque o crente em si, ele não ora. Deixa eu fazer uma coisa para o seu irmão. Quantas vezes, e você que está assistindo, hoje você orou quando você acordou? Você disse pelo menos obrigado, Senhor, por mais um dia de vida? Só isso. Você disse isso. Na hora da refeição, Senhor, obrigado por um prato de comida. Amém. Cafezinho da tarde, Senhor, obrigado. Não. Senhor, muito obrigado pela janta. Senhor, muito obrigado por esse dia. Eu vou dormir agora. Se for da tua vontade, me permita acordar bem. Só isso. E eu quero que eu diga uma coisa: 98% dos cristãos não fazem. Não faz. Lembra do... Ai, Jesus, deu branco no nome do personagem agora, que reconstrói os muros. Neemias, deu branco. Neemias, ele fez um período de 2 meses, 2 meses de oração. De 2 meses de oração, irmão, ele estava tão focado na oração, que quando o rei olha para ele e diz: por que está descaído sobre o teu semblante? E ele diz: então orei ao Senhor. Dava tempo dele orar na frente do rei? Ele, não. Ele só levou a mente: Senhor, é agora. É agora. Vou meter agora. É agora. Sabe? Isso lá. Por quê? Porque ele estava no processo de comunhão. E deixa eu contar um testemunho, irmão, que também é do século passado, tá? Mas serve. Eu não lembro o nome do pregador agora. Foi uma igreja da Assembleia de Deus que trouxe esse pregador e fez um culto lá no ginásio Valdemar Bratiscauskas. É um nomezinho lindo. Se quer um nome bonito para colocar no teu filho, ó, um nome bonito aí, Valdemar Bratiscauskas. É uma coisa. Bom, mas tudo bem. O que aconteceu? Esse homem veio e ministrou, pregou uma boa palavra, tudo, e orou: Senhor, agradeço, tal, que a tua palavra permaneça. E quem estava dirigindo ali olhou para ele e falou: escuta, irmão, você não vai orar pelos enfermos? Não pode orar? Posso sim, vamos orar pelos enfermos. Era nordestino, inclusive. Posso sim, vamos orar pelos enfermos.
Irmão, você aí que tem uma enfermidade, você pode colocar a mão no lugar, coloque. Se não for um lugar mais indecente, coloca no coração. Amém? Amém. Receba a cura em nome de Jesus. Amém. Aí o irmão que estava dirigindo olhou para ele e falou: mas só isso? Ele falou: precisa de mais? Foi essa a pergunta: precisa de mais? E houveram muitos testemunhos de cura. Por quê? Porque o irmão que estava orando ali, ele estava numa sintonia com Deus. Pode ser que não seja uma coisa constante, mas naquele momento ele estava. E Deus operou. Precisa de mais? Não. Nós complicamos coisas simples. Demais. Complicamos demais coisas simples. Para encerrar aqui, irmãos. Versículo 13. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisto está a vossa glória. Aqui Paulo está se referindo à prisão dele. Por quê? Porque esse povo, talvez eles ficassem contristados, ficassem entristecidos, porque o pastor deles estava preso. Pô, olha, Paulo preso, Paulo na cadeia, e ele estava dizendo: não, vocês sabem por que eu estou preso? Eu estou preso justamente porque eu vos anunciei esse evangelho. E se vocês hoje são salvos, foram alcançados por Cristo, foram alcançados pelo evangelho, isso para mim é motivo de júbilo. E como ele citou no início do capítulo aqui, para ele, a vida dele estava nas mãos de Deus. Deus estava no controle. Então, ele recebeu a graça para pregar esse evangelho, ele recebeu a direção, ele recebeu a instrução e ele cumpriu o ministério dele. Então, Efésios e demais igrejas, se eu estou preso, não é para a sua tristeza, pelo contrário, é para a vossa glória. Nisso está a vossa glória. Ele estava dizendo o seguinte: vocês são o prêmio, vocês são a graça de Deus manifesta, sabe? Que alcançou. Então não fiquem desfalecidos, não fiquem incomodados, enfraquecidos, vamos dizer assim. Porque tem um ditado antigo que diz que se quer dispersar o rebanho, você tira o pastor. O rebanho dispersa. E ele estava dizendo justamente isso. Vocês não desfaleçam, vocês não ficam. Eu estou em tribulação, tanto que ele tem claro: não desfaleçam nas minhas tribulações. Só que é nas minhas tribulações por vós. Então ele estava a traduzir assim: olha, não se enfraqueçam por causa do meu sofrimento por vocês. Esse sofrimento é por vocês, vocês são a glória dele, vocês são o prêmio, vocês são a recompensa. Então, irmãos, e eu quero que eu diga uma outra coisinha: nós somos o prêmio. Porque se Paulo não tivesse desfalecido lá, não tivesse nas tribulações, ele não tivesse iniciado, sabe quando que o evangelho ia ter chegado aqui em nós? Não ia. Então, a gente tem, talvez Deus, na sua multiforme sabedoria, ele pudesse levantar uma outra forma, porque Deus é Deus, ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, quando ele quer, e ele é quem sabe. Mas, como era plano dele, nós seríamos até alcançados, mas não seria através dessa situação. Talvez fosse uma coisa diferente, talvez fosse mais demorado, talvez não tivesse amplitude, sabe? E só esclarecer uma coisinha, irmãos, que eu deixei passar, e que muita gente às vezes usa o texto fora do contexto. No versículo 8 diz o seguinte: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E tem gente que pega isso aqui e já vai correndo falar de dinheiro. Não, porque está falando das insondáveis riquezas de Cristo. Também quero ser participante. É o príncipe da criação. Quero ser.
Irmãos, isso aqui tem a ver com caráter. É o caráter. A riqueza de Cristo aqui são as qualidades de Cristo. Então, quando ele fala das insondáveis, o evangelho, pregar aos gentios, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Qual é a insondável riqueza de Cristo? A graça. A graça, pregar o evangelho das insondáveis riquezas. Tem a ver com o caráter de Cristo, tem a ver com a graça, tem a ver com a justificação, tem a ver com a remissão de pecado, tem a ver com a salvação. Não tem a ver com dinheiro. Tá? Vamos deixar bem claro isso aqui. E aí, a partir da semana que vem, irmãos, a gente vai entrar na oração de Paulo, a partir do versículo 14. Interessante, que tem umas coisinhas que Paulo pede aqui, na oração dele, que vai dar trabalho. Só uma, só para adiantar, irmãos. Olha só o texto. Paulo, ele está orando para que nós possamos entender as situações. Então, no versículo 18, só para adiantar, irmãos, para que você dê uma meditadinha nisso, ele diz o seguinte: a fim de podermos compreender com todos os santos qual é a largura, comprimento, altura, profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Se excede todo o entendimento, e ele está orando para que a gente compreenda, para poder compreender o amor de Cristo que excede o entendimento. E agora? Semana que vem, irmãos. Deus quiser. Na semana que vem a gente entra. Amém, glória a Deus, amém, irmãos. Nós vamos estar terminando. Agradecemos vocês que esteve conosco, né? Os irmãos que vão estar ouvindo aí durante a semana também, amém. Né? Esperamos que Deus aí possa usar essa palavra para tratar com a gente, né? Para mudar o nosso coração aí, né? Pastor Marcos. E semana que vem a gente espera você aqui, tá bom? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos agradecer ao Senhor por esta oportunidade de podermos estar reunidos falando da Tua palavra, Pai. Colocamos a vida de cada um nas Tuas mãos, daqueles que nos ouviram, daqueles que vão nos ouvir ainda, e que o Senhor possa fazer uma obra na vida de cada um, de acordo com a Tua vontade e o Teu querer, Pai. Meu Deus, abençoa cada lar, cada família, meu Pai, cada um dos Teus filhos, ó Pai, que o Senhor venha tocar, e que essa palavra venha se tornar viva na vida de cada um deles, Pai. Nós agradecemos imensamente ao Senhor por esta oportunidade, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, pastor Marcos. Obrigada, Deus abençoe. Obrigado aos irmãos do YouTube, do Facebook. Amém. Muito boa noite, na graça e na paz do Senhor.